E logo mais, a partir das 3 horas da tarde, adivinha, é quinta-feira, é tarde de quinta-feira, então adivinha só. Tem reunião do governo do estado com o Comitê Técnico Científico e de atividades especiais para analisar o cenário da pandemia no estado. A Jéssica já está conosco? E já podemos adiantar com ela para saber. A Jéssica Cruz sabe das coisas, ela que inclusive é sobrinha da mãe de Ná, tem também esse poder adivinhatório. Hein, Jéssica, vai contar para a gente quais são as suas expectativas. Você fecha os olhos e fica pensando o que deve acontecer na tarde desta quinta-feira. Jéssica Cruz, agora eu te desejo, minha querida, boa tarde, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde. Eu queria mesmo ter poderes especiais para saber o que é que vai acontecer no futuro. Imagina, uma pessoa geminiana, super ansiosa, eu queria muito sim ter esses poderes. Mas não tenho, por isso que a gente vai precisar aguardar até a tarde para ter certeza do que vai acontecer, né, nessa reunião do Comitê Técnico Científico. Eu já soube aqui que o governador está em Brasília, ele chega hoje no finalzinho da manhã e deve participar às 3 da tarde desta reunião. Mas já tem gente aqui no Palácio do Governo para falar com a imprensa sobre esse assunto. Entre essas pessoas, o Marcel Rezende, que é superintendente de planejamento. Eu já estava aqui conversando, tentando arrancar alguma coisa do Marcel com relação à reunião e falei sobre os números da Covid, né, Marcel? Porque a gente teve uma redução aí no número de pessoas internadas em leitos de UTI, tanto na rede pública como na rede particular. Eu tenho até o dado aqui que na rede pública a taxa atual é de 47,4%, na rede particular 44,9%. Então eu imagino que esses dados interferem bastante para o que vai ser decidido no comitê. Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Nós tivemos um período extremamente difícil de 12 semanas seguidas, com as taxas de internação e de óbitos extremamente elevadas e num patamar estabilizado, uma estabilidade muito elevada. Felizmente, de 5 semanas para cá, houve uma queda muito grande, uma queda expressiva, uma queda rápida, tanto em termos de óbitos, número de casos e internações. Óbitos houve uma queda de mais de 60%, 63%. UTI privada, por exemplo, caiu 60%. E UTI SUS, uma queda de 50%. Nas enfermarias, essa queda foi até mais expressiva, chegando a 70%. Então, dessa forma, assim, as condições estão dadas para que as flexibilizações continuem e, aos poucos, a gente ir voltando à normalidade, sempre lembrando que temos, né, cuidar, usar máscaras, medidas de higiene, não podemos abrir mão disso, mas o caminho está dado. Pois daqui a pouquinho a gente fala sobre as medidas, mas é bom que você falou sobre esses casos de Covid, a redução nessas taxas, né? E aí eu abordo também a vacinação, que está aí atrelada à redução desses números também. Nós temos as medidas que são fundamentais, mas temos também a vacinação e o objetivo do governo é ampliá-la ainda mais. Exatamente, nós somos fortemente dependentes das vacinas que vêm do Ministério da Saúde. Nas últimas semanas, esse fluxo de vacinas ele não foi tão forte, consequentemente a gente meio que parou nas idades de 34, 35 anos, não podemos avançar na velocidade que vínhamos, né? Agora estamos conseguindo a vacina Sputnik, isso já seria mais uma leva boa de vacinas, talvez essa semana chegue mais vacinas, para a gente retomar a vacinação, que é fundamental e a principal causa para a redução dos indicadores que estávamos apresentando nas últimas semanas. Existe uma prioridade para o estado de Sergipe, já que o estado, junto com alguns outros, fez a compra direta, né, tentou fazer essa compra direta da Sputnik? Há um quantitativo de doses específico já definido para vir para cá? Exato, salvo engano são 40 e poucos mil doses, eu não me lembro exatamente o número exato, acho que é 1% da população. O Ministério da Saúde definiu que nessa primeira leva 1%, se não me engano é isso, 40 e poucos mil doses para dividir em duas, né? Seriam 2 doses, então você teria que guardar a metade, 23 mil mais 23 mil. Acho que o número, salvo engano, é esse. Mas há uma dúvida, o governador se reuniu com o ministro da Saúde, junto com os demais governadores, se essas doses seriam incorporadas ao Plano Nacional de Vacinação, consequentemente teriam que ser divididas para todo o Brasil, essas adquiridas pelo Consórcio Nordeste, ou se ficariam para cá. Então, depende um pouco dessa definição, se vai cair na mão do Ministério, e aí seguiríamos a política do Ministério, ou se ficariam exclusivas aqui para o governo do Estado definir como será essa aplicação.
Vamos lá então falar sobre medidas restritivas. Nós tivemos flexibilizações importantes feitas nas últimas semanas, mas temos ainda o mantimento do toque de recolher. E muita gente se questiona até quando fica o toque de recolher. Esse será tema da reunião de hoje? Será tema sim. O toque de recolher ele tem uma dupla função. Além da questão da transmissão propriamente dita da Covid, ele tem um impacto até mais importante em relação ao que não é Covid, né? Reduzir o número de acidentes, o número de pessoas alcoolizadas, a própria violência. Afinal de contas, não há só Covid, tem todas as outras estruturas. O problema é como você está totalmente direcionado os leitos à Covid, fica pouco espaço para as outras coisas. Então, o toque de recolher ele teve essa função muito importante. No início, nós tínhamos toque de recolher todos os dias, depois domingo foi flexibilizado e hoje o toque de recolher é de quinta a sábado e o comitê vai definir se vai permanecer o toque de recolher ou se vai haver alguma mudança de horário, redução de dias, mas esse será certamente um tema a ser debatido hoje. Eu soube também que há questionamentos relacionados ao lazer, né? Liberação de parques, de diversões, atividades recreativas para crianças. O que vai acontecer? Exato. Esse é um dos setores que mais sofreram, né? Parques de diversões, circos, aqueles games que tem dentro dos shoppings, que estão ainda permanecem fechados. São os setores que fecham primeiro e são os últimos a abrir. Então, são os últimos a abrir. Então, esse será um tema debatido na reunião de hoje, parques, circos e games dentro de shoppings. Então, talvez tenhamos uma definição sobre flexibilização desses setores na reunião de hoje à tarde. Só para a gente finalizar, com relação aos servidores que ainda permanecem em home office, isso pode acabar? Exato. Isso vai ser debatido na reunião de hoje. Basicamente, os servidores que estão em home office são aqueles servidores acima de 60 anos ou aqueles que apresentam comorbidade. Então, vai haver uma discussão e uma regulamentação, provavelmente amanhã sairá uma regulamentação, de como será tratado esses servidores, se precisa tomar as 2 doses, quanto tempo depois da segunda dose, para a volta desses servidores acima de 60 anos e que tenham comorbidade. Muito obrigada, Marcel. Boa sorte. Então, bom trabalho para a reunião de hoje à tarde. A gente aguarda as informações depois de toda a decisão. Boa tarde. Boa tarde. Sérgio? Agradecendo, Jéssica, também ao Marcel Rezende. Muito obrigado, Jéssica. Estou ansioso pela sua vacinação, Jéssica. Estou aguardando um dia em que irei aqui anunciar a vacinação da Jéssica Cruz, que está precisando muito, viu, Jéssica? Está precisando demais. Acho válido a gente fazer isso ao vivo, né? Porque a expectativa é grande.